Existe um tipo de cansaço que não se mede em horas trabalhadas, mas na carga invisível que você arrasta dia após dia. Um peso que não vem do esforço físico, mas do desgaste silencioso da sua paz interior. O estoicismo, uma filosofia forjada na busca pela serenidade em meio ao caos, nos oferece um espelho para confrontar esses ladrões de tranquilidade. Vamos mergulhar em 9 hábitos insidiosos, muitas vezes imperceptíveis, que podem estar minando sua força vital e impedindo você de viver com propósito e clareza. A exaustão mental que permeia nossos dias. O ruído emocional constante que abafa a voz da razão. A pressão implacável para estar sempre conectado, sempre produtivo, mesmo quando cada fibra do seu ser clama por um instante de silêncio, por um refúgio interior. Os filósofos estoicos, de Sêneca a Epicteto, de Marco Aurélio a Zenão, nos alertaram há milênios sobre os perigos de uma vida vivida no piloto automático, uma existência reativa em vez de proativa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, anotou em suas meditações um conselho atemporal. Se você busca tranquilidade, faça menos. Ou melhor, faça o que é essencial. Isso traz a dupla satisfação de fazer menos, melhor. Não se trata de preguiça, mas de intenção, de direcionar nossa energia finita para aquilo que verdadeiramente importa, para ações alinhadas com nossos valores mais profundos, com a virtude que os estoicos consideravam o único bem verdadeiro. Este roteiro não é apenas um diagnóstico, é um convite à introspecção e à ação deliberada. Um mapa para identificar e começar a desmantelar os hábitos silenciosos que sabotam sua serenidade. Hábito 1. Viver em constante reatividade, o modo sobrevivência. Alguns dias, a vida não parece uma jornada, mas uma perseguição implacável. Você acorda e antes mesmo que a consciência plena se instale, a corrida já começou. O telefone vibra com notificações urgentes. Alguém, em algum lugar, já está insatisfeito, esperando uma resposta sua. Sua mente dispara, catalogando tarefas, antecipando problemas, revivendo ansiedades. E sem perceber, você não está mais vivendo, está se esquivando. Está apagando incêndios, respondendo a demandas externas, reagindo espasmodicamente a cada estímulo, a cada problema que emerge no horizonte. Isso não é ter momentum. É operar em modo de sobrevivência. É a tirania do urgente sobrepujando o importante. Epicteto nos ensinou sobre a dicotomia do controle. Focar nossa energia naquilo que podemos influenciar. Nossos julgamentos, nossas intenções, nossas ações e aceitar com serenidade o que está fora do nosso alcance. Mas a reatividade constante nos arrasta para o exato oposto. Gastamos nossa energia vital reagindo a eventos externos, a opiniões alheias, a circunstâncias que não controlamos, negligenciando o cultivo do nosso jardim interior. Com o tempo, essa reatividade crônica se torna um hábito silencioso e destrutivo. Você começa a confundir movimento com significado, exaustão com esforço produtivo. A adrenalina da urgência mascara o vazio de propósito. Mas você não foi feito para viver assim, como uma folha ao vento das circunstâncias. O estoicismo nos lembra que existe algo inviolável dentro de nós, o que Marco Aurélio chamava de inner citadel, nossa fortaleza interior. É a nossa capacidade de escolher nossa resposta, de manter nossa calma racional, de agir com virtude, independentemente do barulho exterior. Reconhecer o hábito da reatividade é o primeiro passo para reivindicar essa cidadela e começar a viver com intenção, não por impulso. Hábito 2. A tirania da expectativa negativa, a alma tingida. É impressionante e um tanto perturbador observar com que facilidade podemos cair na armadilha de esperar sempre o pior.
Muitas vezes começa de forma sutil. Uma decepção, um plano que falhou, uma confiança traída. E sem que percebamos, essa experiência isolada começa a lançar uma sombra longa, construindo silenciosamente a crença insidiosa de que a vida é inerentemente hostil, que as pessoas são fundamentalmente indignas de confiança, que o sucesso é uma miragem reservada a outros, que o fracasso é o destino inevitável. Antes que você se dê conta, o pessimismo deixa de ser uma reação ocasional e se torna seu modo padrão de operação mental. Seus pensamentos não são apenas negativos, eles são automáticos, um reflexo condicionado que antecipa a tempestade mesmo sob céu azul. E aqui reside o perigo. Quando sua configuração padrão é "isso provavelmente vai dar errado", essa profecia tende a se autorrealizar. Não necessariamente porque a realidade objetiva piorou, mas porque sua percepção se tornou um filtro que só enxerga o negativo, que interpreta a ambiguidade como ameaça e que, por vezes, sabota inconscientemente as chances de um resultado positivo. Marco Aurélio capturou essa dinâmica com precisão poética. A alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. Não, ele entendia que nossa paisagem mental interna colore nossa experiência do mundo externo. Pense por tempo suficiente em tons sombrios, e seu mundo inevitavelmente começará a parecer sombrio, independentemente das circunstâncias objetivas. A percepção, como os estoicos nos ensinaram repetidamente, não é um ato passivo de receber informações, é um ato criativo de interpretação e julgamento. Epicteto foi ainda mais direto. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. A expectativa negativa crônica é um desses julgamentos distorcidos. Ela nos rouba a alegria do presente, nos enche de ansiedade sobre um futuro imaginado e nos impede de reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem. Contrapõe-se diretamente ao ideal estoico de enfrentar a realidade com objetividade e equanimidade, focando na virtude de nossas ações, não na garantia de resultados externos favoráveis. É a antítese da premeditatio malorum, a premeditação dos males, praticada pelos estoicos, que não era um exercício de pessimismo habitual, mas uma ferramenta deliberada para se preparar para adversidades possíveis, a fim de reduzir seu impacto emocional e fortalecer a resiliência sem viver permanentemente sob sua sombra. Reconhecer esse hábito é como acender uma luz em um quarto escuro. Permite-nos começar a questionar esses pensamentos automáticos, a desafiar essas expectativas sombrias e a escolher, conscientemente, tingir nossa alma com as cores da razão, da resiliência e da esperança fundamentada na realidade, não na catástrofe imaginada. Hábito 3. O conforto ilusório da procrastinação e indecisão, o ladrão do tempo. Existe um estranho e sedutor conforto no adiamento, na procrastinação. É a promessa silenciosa que fazemos a nós mesmos. Amanhã. Amanhã a mágica acontecerá. Amanhã acordaremos com uma nova determinação. Começaremos a dieta, teremos aquela conversa difícil que corrói nossa paz. Perseguiremos o sonho que mantemos trancado a 7 chaves. Quebraremos o padrão autodestrutivo que nos aprisiona. O amanhã se torna um horizonte mítico, um repositório infinito para nossas melhores intenções, convenientemente sempre fora do alcance do presente. De mãos dadas com a procrastinação, muitas vezes caminha sua prima irmã, a indecisão crônica. Há momentos em que a clareza parece um oásis inatingível no vasto deserto do caos diário. Você se encontra em uma encruzilhada, cada caminho envolto em névoa, cada opção carregada de potenciais riscos e recompensas incertas. Então, você hesita. O que começa como uma pausa para reflexão se estende. Dias viram semanas, semanas se transformam em meses.
A indecisão, inicialmente uma busca por segurança, metamorfoseia-se em um conforto paralisante, uma zona de estagnação disfarçada de prudência. Mas aqui reside a cruel ironia. A suposta segurança da espera, do adiamento, da não escolha, é uma ilusão perigosa. Na verdade, é um terreno fértil onde aspirações murcham e morrem lentamente, sem alarde, sufocadas pela inação. É o cemitério silencioso dos EC. Os estoicos, mestres na arte de viver com propósito e urgência, compreendiam profundamente essa dinâmica. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, nos adverte com palavras cortantes. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito dele. E a procrastinação, juntamente com a indecisão crônica, estão entre os maiores ladrões desse recurso finito e precioso que é o tempo. Parece que estamos ganhando tempo ao adiar as escolhas, ao empurrar as ações para o futuro. Mas, na realidade, estamos apenas dilapidando o presente, o único tempo que verdadeiramente possuímos para agir. A cada farei depois, a cada decidirei mais tarde. Você não está apenas adiando uma tarefa, está potencialmente adiando a própria vida que deseja construir. Está permitindo que o medo do erro, o desconforto da ação ou a busca pela perfeição inexistente ditem os termos da sua existência. O estoicismo nos chama à ação virtuosa agora. A coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de agir apesar dele. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em fazer a melhor escolha possível com as informações disponíveis e seguir em frente, aprendendo com os resultados, sejam eles quais forem. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser, seja um. Isso implica ação, decisão, engajamento com o presente. Quebrar o hábito da procrastinação e da indecisão não é sobre se tornar perfeito da noite para o dia, mas sobre reconhecer o valor do momento presente e escolher agir, mesmo que em pequenos passos, na direção dos seus valores e objetivos. Hábito 4. A ilusão da disponibilidade constante, a erosão das fronteiras. Marco Aurélio, em sua busca pela tranquilidade em meio às responsabilidades esmagadoras de um império, aconselhou: se você busca tranquilidade, faça menos. Mas no hiperconectado século XXI, um corolário crucial para fazer menos é, paradoxalmente, ser menos acessível. Vivemos sob a tirania da notificação, a expectativa implícita de resposta imediata, a crença equivocada de que estar perpetuamente disponível é sinônimo de ser confiável, dedicado ou importante. Este hábito silencioso de manter as comportas da nossa atenção e energia sempre abertas é profundamente desgastante. Confundimos acessibilidade com colaboração, resposta instantânea com responsabilidade. Pensamos que ao responder a cada e-mail, no minuto em que chega, ao atender cada ligação, ao estar presente em cada plataforma, estamos sendo eficientes. Na realidade, estamos fragmentando nosso foco, diluindo nossa energia e permitindo que as prioridades dos outros ditem o ritmo do nosso dia. O estoicismo valoriza a comunidade e o dever social, oikeiosis, mas não à custa da nossa própria integridade e paz interior. Epicteto enfatizava a importância de proteger nossa prohairesis, nossa faculdade de escolha, nossa vontade racional, acima de tudo. Permitir que demandas externas constantes invadam nosso espaço mental sem filtro é falhar nessa proteção fundamental. É entregar as chaves da nossa fortaleza interior.
Ser menos acessível não significa ser egoísta ou negligente. Significa estabelecer fronteiras saudáveis. Significa reconhecer que nem toda pergunta exige uma resposta imediata. Nem toda demanda é sua responsabilidade direta. Nem toda notificação merece interromper seu fluxo de trabalho ou seu momento de descanso. Significa praticar o discernimento estoico para distinguir o essencial do trivial, o urgente do importante. Significa alocar seu tempo e atenção deliberadamente, com intenção, em vez de permitir que sejam sequestrados pelo fluxo incessante de solicitações externas. A verdadeira confiabilidade não reside na disponibilidade constante, mas na capacidade de entregar aquilo que realmente importa, com foco e qualidade, o que paradoxalmente exige períodos de inacessibilidade focada. Existe uma pressão atmosférica quase palpável no ar que todos nós respiramos na modernidade. É a narrativa incessante de que precisamos sempre ir mais rápido, fazer mais, estar em toda parte, otimizar cada segundo. A ideia de que, se não estamos nos esforçando ao máximo, estamos irremediavelmente ficando para trás. Se não estamos engajados no hustle, estamos desperdiçando nosso potencial inerente. É o mantra sussurrado e às vezes gritado pela cultura da produtividade tóxica. Mas como Sêneca poderia perguntar, quase ninguém para e questiona. Para onde exatamente estamos correndo com tanta pressa? E talvez ainda mais crucial, por quê? Qual é o telos, o propósito final dessa agitação frenética? O estoicismo não é, de forma alguma, uma filosofia da passividade ou da preguiça. Os estoicos eram homens e mulheres de ação. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido, enfrentando guerras, pragas e intrigas políticas. Epicteto, mesmo tendo sido escravo e enfrentado dores físicas, tornou-se um dos mestres mais influentes da filosofia, ensinando ativamente. Sêneca foi um estadista, dramaturgo e conselheiro imperial. Eles compreendiam o valor do esforço, da disciplina e do dever. No entanto, nenhum deles acreditava no movimento cego, na atividade pela atividade. Eles acreditavam fervorosamente na ação deliberada, em passos guiados pela razão, logos, e alinhados com a virtude. O valor não residia na quantidade de tarefas riscadas da lista, mas na qualidade da intenção e na excelência moral por trás da ação. Para um estoico, é preferível fazer uma única coisa essencial com virtude do que uma centena de tarefas de forma apressada e sem propósito claro. A corrida cega da produtividade nos leva a valorizar a aparência do esforço sobre a substância da contribuição. Medimos nosso valor pela nossa ocupação, não pelo nosso caráter ou pelo impacto real de nossas ações. O estoicismo nos convida a inverter essa equação, a questionar o porquê antes de nos lançarmos no o quê e como, a definir nosso próprio sucesso não pelos padrões externos de agitação, mas pelos padrões internos de sabedoria, justiça, coragem e temperança. É um chamado para desacelerar o suficiente para garantir que estamos correndo na direção certa e não apenas correndo rápido para lugar nenhum. Hábito 6. Tolerar drenos de energia. A permissividade tóxica. Há um fenômeno sutil, mas profundamente impactante nas relações humanas. Certas interações nos deixam inexplicavelmente esgotados, como se nossa energia vital tivesse sido sugada. Não se trata necessariamente de conflitos abertos ou palavras cruéis. Muitas vezes é uma drenagem silenciosa, uma negatividade persistente, um pessimismo contagiante ou uma demanda emocional constante que nos deixa exauridos. São os chamados vampiros de energia, ou de forma mais ampla, relacionamentos que consistentemente subtraem mais do que acrescentam à nossa paz interior e ao nosso bem-estar. O estoicismo
Embora enfatize a importância da comunidade e da benevolência, como parte da virtude da justiça, também prega o discernimento e a proteção da nossa própria tranquilidade, ataraxia e integridade moral. Tolerar relacionamentos que consistentemente nos puxam para baixo, que minam nossa resiliência ou que nos desencorajam de viver de acordo com nossos valores, não é um ato de virtude, mas de permissividade tóxica. É permitir que a infelicidade ou a disfunção alheia contamine nossa própria fortaleza interior. Epicteto aconselhava a escolhermos nossas companhias com cuidado, pois somos influenciados por aqueles com quem passamos tempo. Evite confraternizar com não-filósofos. Se o fizer, tome cuidado para não descer ao nível deles, pois saiba que se um companheiro está sujo, aquele que confraterniza com ele também ficará sujo, por mais limpo que estivesse antes. Isso não é sobre arrogância ou isolamento, mas sobre reconhecer a poderosa influência do nosso ambiente social. Identificar e limitar a exposição a esses drenos de energia é um ato de autopreservação e de responsabilidade para com nossa própria jornada filosófica. Requer coragem para estabelecer limites, mesmo que isso gere desconforto inicial. Requer sabedoria para discernir entre oferecer apoio genuíno, um ato virtuoso, e ser constantemente arrastado para um vórtice de negatividade, um ato autodestrutivo. Proteger sua energia não é egoísmo, é garantir que você tenha recursos internos para viver virtuosamente, para cumprir seus deveres e para oferecer o melhor de si ao mundo, em vez de se esgotar em interações infrutíferas e desgastantes. Reflita: quem você permite em seu círculo íntimo? Essas conexões nutrem sua alma ou a deixam faminta? Hábito 7. A comparação constante. O ladrão do contentamento. Vivemos em uma era de vitrines digitais infinitas, onde a vida alheia, ou pelo menos uma versão cuidadosamente curada dela, está perpetuamente em exibição. Nesse cenário, floresce um hábito silencioso e corrosivo: a comparação constante. Olhamos para as conquistas, posses, aparências e supostas felicidades dos outros e quase que instintivamente medimos nossa própria vida contra essa régua externa, muitas vezes ilusória. Esse hábito é um veneno sutil para a alma. Ele nos rouba o contentamento com o que temos e somos, gerando inveja, ressentimento e uma sensação crônica de inadequação. Focamos no que nos falta em relação aos outros, em vez de cultivar a gratidão pelo que temos e focar em nosso próprio progresso e virtude. Pilares centrais do pensamento estoico. Os estoicos nos ensinariam que a única comparação válida é com o nosso eu anterior e com o ideal de sabedoria e virtude que buscamos alcançar. Epicteto nos lembra que a felicidade e a liberdade começam com um claro entendimento de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. As vidas, sucessos e circunstâncias externas dos outros pertencem categoricamente à segunda categoria. Preocupar-se excessivamente com elas, e especialmente usar essas vidas como medida para a nossa, é um convite à perturbação e à infelicidade. A comparação constante nos distrai da nossa própria jornada, do nosso próprio trabalho interior. Em vez de cultivar nosso jardim, passamos o tempo espiando por cima do muro para ver se a grama do vizinho é realmente mais verde. Marco Aurélio aconselhava a si mesmo: não perca tempo pensando nos outros, a menos que seja para o bem comum. Pensar no que fulano está fazendo e por quê, o que está dizendo, pensando ou tramando, tudo isso o distrai de sua própria razão governante. Quebrar o hábito da comparação exige um esforço consciente para redirecionar o foco para dentro. Exige praticar a gratidão pelo que é nosso, celebrar nosso próprio progresso,
por menor que seja, e lembrar que a única competição que realmente importa é contra nossas próprias falhas e em direção à nossa melhor versão possível, guiada pela razão e pela virtude. Hábito 8. Negligenciar conexões autênticas, a armadilha da superficialidade. Em nossa busca incessante por produtividade, eficiência ou mesmo pela simples sobrevivência no turbilhão moderno, corremos o risco de negligenciar um dos pilares fundamentais de uma vida significativa e resiliente: as conexões humanas autênticas. O estoicismo, embora frequentemente focado na autossuficiência da virtude, não era uma filosofia de isolamento. Conceitos como oikeiosis, a afinidade natural e expansão do círculo de preocupação, e simpatia, a interconexão de todas as coisas, destacam a importância da comunidade e das relações sociais para a natureza humana. O hábito silencioso aqui não é a interação em si, mas a qualidade dessa interação, é a tendência de priorizar a quantidade sobre a qualidade, a conveniência sobre a profundidade, a rede de contatos sobre a irmandade de almas. É permitir que nossas relações se tornem transacionais, superficiais, mais uma tarefa a ser gerenciada do que uma fonte de nutrição mútua, crescimento e apoio genuíno. Gastamos tempo em interações vazias nas redes sociais, em conversas protocolares, enquanto deixamos de investir energia naqueles poucos relacionamentos que verdadeiramente importam, que nos desafiam a ser melhores e nos oferecem um espelho honesto para nossa própria alma. Sêneca escreveu sobre a amizade como um dos maiores bens, mas alertou contra a multidão e as amizades superficiais. Aquele que é amigo de todos não é amigo de ninguém. A negligência das conexões autênticas nos deixa vulneráveis à solidão existencial, mesmo quando cercados por pessoas. Rouba-nos a oportunidade de praticar virtudes como a lealdade, a empatia e a justiça em um nível profundo. Impede-nos de construir o tipo de comunidade resiliente que pode nos sustentar nos inevitáveis momentos de adversidade. Cultivar e priorizar conexões genuínas não é um luxo, mas uma necessidade para uma vida florescente. Um componente essencial da própria arte de viver que os estoicos buscavam dominar. Hábito 9. Negligenciar a introspecção, a vida não examinada. Em nossa corrida incessante para fazer, para produzir, para responder, para consumir, para nos mantermos ocupados, muitas vezes negligenciamos a prática fundamental de ser, de pausar e voltar o olhar para dentro. A negligência da introspecção regular, do autoexame honesto, é talvez um dos hábitos silenciosos mais prejudiciais à nossa paz interior e ao nosso crescimento filosófico. Os estoicos eram defensores fervorosos do autoexame. Sêneca recomendava uma revisão noturna de nossas ações e julgamentos do dia. Quando a luz for removida e minha esposa ficar em silêncio, ciente deste meu hábito, examino todo o meu dia e repasso minhas ações e palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não passo nada por alto. Marco Aurélio preencheu suas meditações com autorreflexões, lembretes e exortações dirigidas a si mesmo. Epicteto constantemente desafiava seus alunos a examinarem suas impressões, fantasiai e julgamentos. Por que essa ênfase? Porque eles entendiam que sem autoexame regular, vivemos à deriva. Reagimos a impulsos sem entender suas origens. Repetimos padrões destrutivos sem reconhecê-los. Somos governados por emoções turbulentas sem questionar os julgamentos que as alimentam. Como Sócrates famosamente declarou e os estoicos ecoaram: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Negligenciar a introspecção
Nos impede de aprender com nossos erros, de identificar nossos vieses, de alinhar nossas ações com nossos valores professados. Deixamos de podar os galhos secos de nossos maus hábitos e de nutrir as sementes da virtude. Tornamo-nos estranhos para nós mesmos, reagindo ao mundo exterior sem um centro interior bem compreendido e cultivado. Este hábito silencioso nos rouba a clareza, a autoconsciência e a capacidade de progredir genuinamente na arte de viver. Reservar tempo para a reflexão, seja através de um diário, meditação ou simplesmente um questionamento silencioso, não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca viver com sabedoria, propósito e serenidade. Se você se identificou com algum desses hábitos ou encontrou valor nesta reflexão filosófica, considere se inscrever no canal Invictus BR para mais conteúdos que exploram a sabedoria antiga para os desafios modernos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essa filosofia prática para mais pessoas. Lembre-se das palavras de Sêneca que ecoam através dos séculos. O tempo está passando enquanto hesita. Não adie a jornada de autoconhecimento e a busca por uma vida mais virtuosa e serena. Comece hoje a identificar e a desmantelar os hábitos silenciosos que roubam sua paz. A filosofia estoica não oferece soluções mágicas, mas sim ferramentas poderosas para construir sua fortaleza interior dia após dia. Que você possa caminhar com propósito e tranquilidade.